Amazonas faz a seguinte questão. Você sabe que essa questão dela é uma doutrina que tem rodado aí pela internet, viu, professor? E que ela está querendo saber aqui, a doutrina é de que a Terra é plana, ainda é plana e não redonda. A pergunta é a seguinte: a Terra é plana ou redonda? O que a Bíblia fala sobre isso? O nosso ouvinte que está aí acompanhando o programa pode pensar assim, mas que pergunta é essa? Quem falou que Terra é plana? Acontece que existe uma doutrina evangélica aí afirmando de que o planeta Terra é plano. Que história é essa? Olha, eu até vou pedir a alguns ouvintes que me desculpem um pouquinho da dureza, mas eu vou dizer, é uma demonstração de ignorância que não tem cabimento. Tem gente me atacando na internet porque eu expliquei, né, que essa questão da Terra plana, isso não é bíblico, né? E tem gente me atacando dizendo que eu estou sendo contra a Bíblia. Meu amigo, tem que achar coisas mais importantes para fazer, né? Então veja bem, você vai me dizer que todas as fotos que a NASA já tirou do planeta Terra, mostrando que a Terra é arredondada e achatada nos polos, então quer dizer que tudo isso é mentira. Você vai me dizer que a Bíblia contradiz a NASA, ou seja, você não sabe que a Bíblia e a ciência foram feitas pelo mesmo autor? E que a verdadeira ciência nunca contradiz o autor da Bíblia? A Bíblia não contradiz a ciência. Apenas quando os cientistas com pressupostos macroevolucionistas querem que a Bíblia o contradiga. Mas tirando isso, a Bíblia não contradiz a ciência. Então, é uma vergonha, é um desfavor para a religião certas pessoas ficarem defendendo a teoria da Terra plana. Você vai fazer com que mais pessoas sejam ateus ainda. Você vai manter o ateu no ateísmo, porque qual é o ateu que vai se interessar por uma religião de gente ignorante que diz que a Terra é plana, com base na Bíblia? A Bíblia nunca diz essa barbaridade. Você tem que entender as Escrituras no contexto em que elas foram escritas. Tem autores que mencionam a questão da Terra ser plana, mas isso é na visão dele, ali no momento. Você vai para Isaías, por exemplo, verso 22 do capítulo 40, diz assim, ó: Deus se assenta acima do círculo da Terra. Entendeu? Então aqui tem uma antecipação científica. Tem algum texto que fala sobre a Terra ser plana aí? Eles usam um deles, que eu lembro agora, é Apocalipse 7, que fala dos anjos segurando os anjos do Apocalipse nos 4 cantos da Terra. Então eles pensam, bom, se é nos 4 cantos, então a Terra é plana. Isso é ridículo, né? Quando fala dos 4 cantos, quer dizer das extremidades do planeta. O todo, né? O todo, né? Então vá para Isaías 40, 22, mencionando Deus acima do círculo da Terra. Não partilhe, amigo ouvinte, dessa insensatez, tá? De ficar denegrindo a Bíblia e mostrando para os ateus aí, dando argumento para o ateu. O ateu vê um argumento desse e aí ele compara com as fotos que a NASA tira, que os astrônomos nos disponibilizam da Terra arredondada e achatada nos polos. Aí eles ficam mais no ateísmo ainda por causa desse tipo de ignorância. Então, pelo amor de Deus, não creia nessa barbaridade, né? Não espalhe essa barbaridade de gente que infelizmente não permitiu que a Bíblia trouxesse cultura para eles. Ok, professor. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isso. Pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. 2 Pedro 3,6. Eu nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de águas, antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas, eu nasci. Deus ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando compassava um círculo sobre a superfície das águas profundas, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem,
quando marcou os limites dos alicerces da terra. Então eu estava com ele e era o seu arquiteto. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus o domo, e fez separação entre as águas que estavam debaixo do domo e as águas que estavam acima do domo. E assim foi. E chamou Deus o domo de céus. E foi tarde amanhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: haja luminares no domo dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares no domo dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs no domo dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi tarde e amanhã o dia quarto. Portanto, afirmar que a Terra é uma esfera vagando por um vácuo infinito, originada por uma explosão misteriosa, é chamar Deus e sua palavra inspirada de mentirosos. A Terra bola traz grande confusão na mente das pessoas ao tentarem compreender episódios como o dilúvio universal. A Terra não é um globo. Nossa Terra é plana. Um devoto estudo de qualquer questão de valor e fidelidade à evidência encontrada é a maneira que o Pai quer que investiguemos tudo. Com muito estudo, nós descobrimos que o modelo de Terra global é totalmente falso. Aquele que responde antes de ouvir é louco e vergonhoso. Provérbios 18:13. Uma vida inteira de informações enganosas é difícil de abalar, mas com precisão espiritual, recebendo o conhecimento da verdade, é muito mais saudável aceitar um erro aprendido quando criança. Oramos para que você também investigue segundo as maneiras do Criador, com a mente aberta e um coração honesto. A verdade nunca tem medo da investigação máxima. David Wardlaw Scott. Esse não é um estudo exaustivo sobre a Terra plana, mas deve incentivar uma investigação honesta sobre esse assunto intrigante. Para mais informações, visite nossa página no Facebook. 1. Segundo a Escritura, a terra é imóvel. Trema perante ele, trema toda a terra, pois o mundo se firmará, para que não se mova. 1 Crônicas 16:30. O Senhor reina, está vestido de majestade. Deus se revestiu e cingiu de poder.